Boa tarde, galerinha do sexto ano. Eu sou o professor Cleives. Vamos retomar aqui a aula de História, né, de número 9, falando hoje sobre o povoamento da América. Então, vamos observar aqui como foi a chegada do homem à América. Então, pessoal, de acordo com a teoria do Estreito de Bering, o homem teria chegado à América através deste estreito, localizado entre o extremo leste do continente asiático e o extremo oeste do continente americano. Os dois pontos eles se encontram separados por 85 quilômetros. Então, essa teoria ela é composta por três teses, né? A hipótese asiática, que diz o seguinte, né? Que, segundo essa hipótese, as primeiras migrações para o continente americano ocorreram através do atual Estreito de Bering. Então, grupos humanos teriam se deslocado de um continente para o outro por meio de uma passagem de gelo, tá? Que ligava a Ásia à América. Então, quando a temperatura do planeta aumentou, né, houve esse acontecimento. Então, essa região, que hoje é uma região composta por água, né, água bem gelada, mas existia ali uma passagem de gelo, uma ponte de gelo. Tá? Então, com isso, essa geleira derreteram e essa passagem desapareceu. Então, a hipótese asiática ela está baseada na presença de fósseis e outros vestígios que foram encontrados, principalmente em sítios arqueológicos da América do Norte, como o sítio de Clovis. Esses estudos, ou estudos mais recentes, indicam que essas migrações podem ter ocorrido em momentos diferentes, entre 50 e 12 mil anos atrás. Então, nós temos também a hipótese malaio-polinésia. De acordo com alguns estudiosos, existe também uma possibilidade de que os primeiros povoadores eles tenham vindo da Polinésia, né, que é um conjunto de ilhas situadas no Oceano Pacífico. Alguns grupos de navegadores teriam saído dessas ilhas em diferentes momentos, né, entre 12 mil e 4 mil anos atrás, justamente quando começa ali o período do degelo, né, de 12 mil a 4 mil anos. Então, navegando até chegar às costas ocidentais da América, ou seja, através de pequenas canoas. E vamos ter também a hipótese da dupla origem, né? Então, outros pesquisadores eles defendem uma terceira possibilidade, né, que seria uma combinação, né, das duas hipóteses anteriores. Os primeiros seres humanos teriam vindo da Ásia, desde 50 mil anos atrás, e depois deles teriam chegado também os grupos das ilhas malaio-polinésias, né, há cerca de 10 mil anos. Estudiosos eles supõem que ambas as migrações continuaram ocorrendo durante um longo tempo. Então, o que é que ele está dizendo aí? Está dizendo que, né, de 50 a 12 mil anos, eles passaram pelo Estreito de Bering, né, por via terrestre, né, e de 12 a 4 mil anos, através de pequenas canoas, pelas ilhas polinésias. Tá, então vamos entender aqui por que essa região é chamada de Estreito de Bering. Ela recebeu esse nome porque a região ela foi explorada por Vitus Bering, tá? Que nasceu em 1681 e morreu em 1741. Então ele era um dinamarquês que estava a serviço do rei da Rússia, né? Conhecido como Tsar, tá? Até o início do século XVIII, não se sabia se a Ásia e a América elas tinham uma ligação terrestre ou por via terrestre. Assim, essa descoberta era a principal missão do explorador, né? Era uma expedição que começou em 1724 e terminou com a morte do Vitus Bering no Alasca, tá, pessoal? Aqui vamos ter uma imagem da Sibéria, né, que é justamente a região por onde ele passou, né, para poder chegar na região do Polo Norte, né, ou da América do Norte. Então, diz o quê? Que a Sibéria é uma planície localizada no continente asiático, né, e hoje faz parte da Rússia. Embora ela seja habitada, é uma região, né, pouco povoada devido ao frio rigoroso que existe lá, certo? Na maior parte do ano. Então, as peles de animais, elas continuam sendo a vestimenta principal dos seus habitantes, né, devido às baixas temperaturas. Então, aqui, pessoal, nós vamos ter um mapa, né, com a legenda, onde está explicando essa situação das hipóteses, né, da chegada do homem à América. Então, na seta vermelha, nós vamos ter a hipótese asiática, né? Então, observem lá, no mapa, que nós vamos ter o quê? África, Europa e Ásia, que tem ligação terrestre, né? E lá da parte da Ásia, passando pelo Estreito de Bering, entre a Sibéria e o Polo Norte, né? Nós vamos ver essa passagem ali pelo Estreito de Bering, que é a região que estaria congelada nesse período, e de lá o homem chegaria à América do Norte, América Central e América do Sul. E já na seta escura, né, nós vamos ter a hipótese malaio-polinésia, né, que seria justamente de 12 mil a 4 mil anos, que isso teria ocorrido, e os homens teriam chegado à América através de pequenas canoas, né, navegando por essas regiões aí, pela costa do Oceano Pacífico. Né? Só que essa teoria,
ela acaba, essas descobertas acabam sendo abaladas, né, com uma nova descoberta, né? Então, o que seria isso? Então, foram ossários humanos descobertos na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, aqui no Brasil, tá? Então, eles estão desafiando as teorias a respeito da ocupação humana do continente americano. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque os fósseis encontrados são bem mais antigos do que as datas estabelecidas por essas teorias para a ocupação da América. E segundo, porque para o biólogo Walter Neves, da USP, os seres humanos que habitavam essa região possuíam traços negroides e não mongoloides, do modo como são todos os povos indígenas americanos até então conhecidos. Então, ou seja, pela tese do Estreito de Bering, só teriam chegado, né, pessoas da região asiática, né? Por isso dessa origem, essa aparência do índio um pouco com asiático, com chinês, com japonês. Mas o Walter Neves constata aí que também chegaram povos de origem africanas. Então, pessoal, aqui nós vamos ter, né, o principal motivo desse questionamento, que é o achamento do crânio da Luzia, né? Justamente ela foi remontada através de um sistema tridimensional de computador, e aí percebeu-se que ela tem uma aparência, né, africana, negroide, né? Mais ou menos como dos negros da Austrália, os chamados aborígenes. Tá, aqui nós vamos ver também como é que esses hominídeos eles faziam o sepultamento dos seus semelhantes, né? Na posição fetal, acompanhado de alimentos, dos objetos, demonstrando que eles teriam aí uma crença na ressurreição ou na vida após a morte, né? Então, a ossada de uma mulher encontrada na Gruta da Lapa, né, Vermelha 4, em Lagoa Santa, ganhou o apelido de Luzia. Isso foi dado por Walter Neves, numa alusão a Lucy, né, que é um outro hominídeo encontrado lá na África, né? É um Australopithecus de mais ou menos 3,2 milhões de anos. Então, ela foi encontrada em 1974. Ganhou esse nome devido a uma música dos Beatles que estava tocando no rádio dos arqueólogos no momento do achamento, né, do fóssil de Lucy. Que nós vamos ter mais ou menos um sistema computadorizado de como seria Lucy, né? E aqui, novamente, essa teoria, né, do Estreito de Bering e das rotas, né, hipotéticas. Aqui eles colocam como sendo a teoria do Estreito de Bering como sendo a mais exata, né? E as outras como sendo hipotéticas, mas todas são hipotéticas. E aqui como teria sido a chegada dos hominídeos pelas ilhas Malaio e Polinésia, através de pequenas canoas. Observem bem aí. Então, pessoal, em meados dos anos 80, na Serra da Capivara, no sul do Piauí, uma equipe de arqueólogos encontrou vestígios de uma fogueira, né, cuja datação ultrapassa 50 mil anos. O registro mais antigo do homem é nas Américas. Então, seria essa fogueira encontrada, tá? A arqueologia está sujeita a reviravoltas, então isso demonstra que a arqueologia ela pode, né, mudar de opinião de acordo com os achamentos, né? Cada vez que se encontra um caco de osso, cerâmica, qualquer outro objeto, isso pode alterar tudo que se acreditava até então. De acordo com as últimas teorias, o povoamento do continente americano teria começado pelo norte, vindo da Ásia, pelo Estreito de Bering, há cerca de 30 mil anos. Mas isso vem sendo contestado pelas pesquisas do Piauí, né? Então, ela foi reforçada a hipótese de que o homem chegou ao sul do continente bem antes do que do norte, né? Aqui nós vamos ter a Nied Guido, né, que é uma pesquisadora que ela colocou essa teoria de que o homem é bem mais velho na América do Sul, né, ou na América do que as teorias colocadas por outros pesquisadores. Então, ela contesta aí, né, a arqueologia internacional, né? Aqui nós vamos ter aqui uma imagem da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí, né? É uma área onde existe a maior quantidade de sítios arqueológicos de toda a América. Então, ela foi reconhecida, essa região, em 91 como Patrimônio Cultural da Humanidade, né? E hoje ela está sob administração da Fundação do Museu do Homem Americano. Aqui nós vamos ter as pinturas rupestres encontradas lá, né? E aqui vamos ter uma atividade, tá, pessoal? Com 3 questões, tá? A primeira diz o seguinte: segundo a explicação mais difundida sobre o povoamento da América, grupos asiáticos teriam chegado a esse continente pelo Estreito de Bering há 18 mil anos. A partir dessa região localizada no extremo noroeste do continente americano, esses grupos e seus descendentes teriam migrado pouco a pouco para outras áreas,
chegando até a porção sul do continente. Entretanto, por meio de estudos arqueológicos realizados no Parque Nacional da Serra da Capivara, Piauí, foram descobertos vestígios da presença humana que teriam até 50 mil anos de idade. Então, validadas as provas materiais encontradas pelos arqueólogos no Piauí, podemos confirmar o quê? A letra A. Comprova que os grupos de origem africana cruzaram o Oceano Atlântico até o Piauí há 18 mil anos. A letra B. Confirma que o homem surgiu primeiramente na América do Norte e depois povoou outros continentes. A letra C. Confirma que grupos de origem asiática cruzaram o Estreito de Bering há 18 mil anos. A letra D. Contesta a teoria de que o povoamento da América teria iniciado há 18 mil anos. Então, pense aí, daqui a pouco a gente vai ver se vocês conseguiram acertar ou não nessa pergunta. A pergunta 2, né? Nos últimos anos, apoiada em técnicas mais avançadas, a arqueologia tem fornecido pistas e indícios sobre a história dos primeiros habitantes do território brasileiro, antes da chegada dos europeus. Sobre esse período da história, é possível afirmar que, letra A, as práticas agrícolas até a chegada dos europeus eram desconhecidas por todas as populações nativas, que, conforme os vestígios encontrados, sobreviviam apenas de coleta, caça e pesca. Letra B. Os vestígios mais antigos de grupos humanos foram encontrados na região do Piauí e as datações sobre suas origens são bastante controversas, variando entre 12 mil e 40 mil anos. Letra C. Os restos de sepulturas e pinturas encontrados em cavernas de várias regiões do país indicam que os costumes e hábitos desses primeiros habitantes eram idênticos aos dos atuais indígenas das reservas. E letra D. Os sambaquis, vestígios datados de 20 mil anos, comprovam o desconhecimento da cerâmica entre os indígenas da região, técnica desenvolvida apenas entre povos andinos, maias e astecas. Então, analisem, pessoal, conforme o que a gente observou durante a aula e procurem a resposta correta, né? A questão 3, né? Sobre o fóssil denominado Luzia, encontrado em Lagoa Santa, no Brasil, é possível afirmar que, né, foi datado com aproximadamente 50 mil anos, tendo recebido esse nome como uma homenagem à pesquisadora homônima que liderou a expedição em Lagoa Santa. Então, pessoal, homônima seria o nome igual, seria como se fosse uma homenagem à mulher que teria o nome de Luzia. Então, analise aí, tá? A B. Foi comprovado como uma face elaborada pelo naturalista Peter Lunder. C. Foi datado com aproximadamente 12 mil anos, recebeu tal nome como uma homenagem ao fóssil de Lucy, considerado o fóssil de hominídeo mais antigo do mundo, encontrado no deserto de Afar, na Etiópia. A letra D. Não tem importância nenhuma para o estudo da ocupação humana do continente americano. Então, vamos lá observar se vocês conseguiram identificar as respostas. Na 1, né? Então, na 1, nós vamos ver que os achamentos de Lagoa Santa, no Piauí, eles contestam a teoria de que o povoamento da América teria iniciado há 18 mil anos. Tá? Observe que a resposta é a letra D. Tá? A questão 2, né? Nos últimos anos, apoiaram em técnicas mais avançadas. A arqueologia tem fornecido pistas e indícios sobre a história dos primeiros habitantes do território brasileiro antes da chegada dos europeus. Sobre esse período da história, é possível afirmar que... Então, o que seria a resposta certa? A letra B, né? Os vestígios mais antigos de grupos humanos foram encontrados na região do Piauí. E as datações sobre suas origens são bastante controversas, variando entre 12 mil e 40 mil anos. Certo? E a questão 3, né? Sobre o fóssil denominado Luzia, encontrado em Lagoa Santa, no Brasil, é possível afirmar que... Então, qual seria a resposta certa? Letra C, né? Foi datado com aproximadamente 12 mil anos e recebeu tal nome como uma homenagem ao fóssil de Lucy, né? Considerado o fóssil de hominídeo mais antigo do mundo, encontrado no deserto de Afar, na Etiópia. Então, pessoal, aqui nós vamos ter a plataforma Eduque, né? Que vocês podem acompanhar essa aula. E muito obrigado pela atenção de todos.